Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e neste vídeo eu vou falar sobre o Coming Event do UFC 327 que acontece agora nesse sábado. A luta é entre o brasileiro Paulo Costa, o Borrachinha, e o russo Azamat Murzakanov. Nesse vídeo eu vou fazer a minha análise, dar a minha opinião, o meu palpite final aqui para essa luta, se eu acho uma boa ideia ou não, arriscar em alguém, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas antes eu quero lembrar vocês, eu já postei um vídeo completo, né, falando do card, os favoritos, e dando ali alguns detalhes. O Murzakanov continua como favorito, tá? Ele tá pagando R$ 1,49. O Borrachinha tá pagando R$ 2,63. Lembrando que além dessas cotações que eu falei, eu vou falar algumas de método e todas elas estão lá na Stake, que é a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil. Se você quer consultar todas elas, arriscar ali no Borrachinha, ou arriscar no Borrachinha com algum método, ou arriscar no russo, porque ele já tem mais chance ali, segundo a galera e tal, fica à vontade, você faz o que você quiser, né? Analisa do seu jeito aí, enfim, tira suas próprias conclusões, mas use o parceiro oficial do próprio UFC, que é a Stake, que o link tá aqui embaixo do vídeo, tá? Então, vamos lá aqui falar um pouco sobre a leitura da galera, tá? Porque depois que a cotação saiu, já não é mais a casa que tá mexendo ali, é a galera que tá botando grana, então vamos pegar a visão geral da galera e aí eu vou dar a minha opinião. Segundo a galera, além do russo ser o favorito, né, pra vencer, a gente tem ali os métodos, tá? Só que o método mais provável, segundo a galera aí, segundo a maioria, segundo onde tem mais dinheiro, na verdade, não é necessariamente a maioria de pessoas, mas onde tem mais dinheiro, é no Murzakanov por decisão, tá? 2,90. Só que colado ali tá o nocaute com R$ 3. Eu me surpreendi, tá? Eu achei que poderiam colocar o nocaute com mais possibilidade, apesar de você poder olhar e falar, mas espera, o Borrachinha tem bastante queixo, por que colocaria o nocaute? Porque a decisão, a gente tem que partir do princípio de que o Murzakanov, que é um cara que decide a luta mais rápido, vai conseguir, nos pontos, ter vantagem contra o Borrachinha, que é um cara que tem muito volume de golpe, que é um cara que tá mais acostumado, luta mais longas, né? Porque apesar dele vencer e ter bons resultados, nem sempre acaba nocauteando. Então, ele talvez tenha mais energia, dessa vez não tá desidratado. Então, assim, o Murzakanov às vezes pode apresentar algum cansaço. Então, não sei, né? Então, me chamou a atenção por conta disso. E outra coisa que me chamou a atenção, antes de eu começar a minha análise em si, é o Borrachinha por decisão, que eu não acho tão difícil acontecer, pagando 5,75, tá? Então, essa é a visão da galera. Agora, vamos para as minhas opiniões aqui, sobre a minha análise e tal. Vamos lá. Primeiro, vamos falar mais especificamente de trocação, né? Porque é onde provavelmente a luta vai desenrolar. A gente tem a diferença ali de volume, como eu acabei de falar, a favor do Borrachinha. Ele tem muito volume de golpe, tem 6,26 ali. Esse número era mais alto até, tá? Diminuiu um pouco. Ele chegou a ficar um bom tempo como recordista do número de golpes ali, do volume de golpes. Então, é um cara que era peso médio, que agora tá no meio pesado, mas que trabalha muito o volume. O Murzakanov também tem um volume bem interessante, 4,7, mas é menor. A precisão dos dois é praticamente igual, 57% Murzakanov, 58% Borrachinha. Então são dois caras muito precisos, tá? Essa precisão acima de 55% já é considerada alta, né? Porque a galera geralmente tem 50, 48, 51, 52. Então 57, 58 mostra que são dois caras precisos, tá? Agora, golpes absorvidos. Aqui pode ser algo determinante para essa luta. O Murzakanov, ele tem um volume interessante de 4,7 e ele toma só 2,8. Ele toma pouquíssimos golpes, tá? Já o Borrachinha, ele conecta 6,26, mas ele toma 6,20. Ele toma praticamente a mesma coisa do que ele conecta. E isso é um número que pode ser perigoso. É um alerta para essa luta, porque o Murzakanov acerta com muita força, com muita potência. Então, além dele absorver pouco golpe e talvez com isso, né, conseguir evitar o maior output ali, o maior volume do Borrachinha, talvez o Borrachinha, por tomar muito golpe, acabe também tomando do Murzakanov. Só que aí é no meio pesado, malandro, com um cara que bate forte. Então, isso sim é um dado alarmante, talvez, para essa luta, né? E outra coisa que também pode ser importante, tudo isso é estatística, não determina nada, só para deixar claro, porque quando a gente cita estatística, o pessoal acha que, a estatística não ganha luta, mas é óbvio que não. Mas a gente tem que se basear em algo que seja factual, né? Algo que seja verdadeiro, porque só análise ou coisas subjetivas não fundamentam nada. Então, a gente tem que ter um pouco de realidade, né? De número para ajudar. Então, a defesa do Murzakanov é de 60% na trocação, tá? É um número muito bom. Do Borrachinha é 49%. Do Borrachinha não é um número bom. O ideal é um pouquinho mais de 50% ali, que você fica um pouco acima da média da galera, né? Então, menos de 50% é um problema ali, tá? Então, é algo que deveria tomar cuidado. Mas, vamos ser justos, como eu falei, na última luta dele, eu acho que ele evoluiu bastante nesse quesito, tá? Então, isso aqui é a estatística dentro das lutas deles, dentro do UFC. Lembrando que o Borrachinha também tem mais lutas, tá? Então, isso também faz diferença. Então, vamos lá. Trazendo esses dados todos, o que a gente percebe resumindo, tá? O Borrachinha com um volume
muito alto de golpes, porém ele absorve muitos golpes e a defesa dele é um pouco abaixo do desejado. Então ele tem um ponto muito positivo, que é o volume de golpes, porém tem esse problema da defesa e dos golpes absorvidos. Então ele talvez vença o Murzakanov, não tô falando da luta, tá? Mas nesse quesito de volume e de agressividade, tá? Ele consegue levar um jogo de pressão, um jogo desconfortável, que eu acho que é bom sim contra o Murzakanov, mas tem alguns poréns, que agora a gente entra no Murzakanov. Ele tem menos volume de golpe, isso é verdade, porém ele é muito efetivo, eficiente, né? Defensivamente, e ele sofre menos da metade dos danos que o Borrachinha sofre. Ou seja, ele luta talvez menos agressivo, com menos quantidade de golpes, de pressão ali na trocação, porém é um cara mais econômico, ó, verdade, mas talvez mais inteligente, mais eficiente. Ele te nocauteia sem precisar necessariamente trocar tanta porrada, que é o que o Borrachinha faz. Conclusão, então, se a gente relaciona uma coisa com a outra, né? O Borrachinha tem realmente volume, agressividade e caos, né? Pressão de jogo ali, aquele jogo constante, que custa gás, que custa energia ali pro adversário. Só que o Murzakanov ganha nessa questão de eficiência, de controle, tá? Então, acredito eu, isso aqui, claro, não dá pra adivinhar, porque, né, é luta, trocação é trocação, mas talvez tenha uma vantagem ali nos quesitos que a gente tá avaliando aqui, né, para o Murzakanov, porque, de novo, ele se defende bem, é um cara contra-golpeador, outra coisa que eu não falei, ele é canhoto, então ele pode aproveitar esse jogo constante de pressão do Borrachinha e ir jogando os seus golpes ali, encontrando com mais facilidade a cara do Borrachinha do que o Borrachinha encontrando ele. Então, talvez, cruzando as informações, possa ser isso que as bolsas analisam, né, avaliam, inclusive, para colocar o favoritismo dele. Outra coisa, né, que é bem importante também, é que o Borrachinha vai depender bastante nessa luta da resistência, tá? E não só da resistência de queixo em si, de absorver golpe, mas a resistência física, porque ele vai precisar levar o caos, a agressividade, ele precisa bagunçar o jogo do Murzakanov. Porque por mais que você pense, tá, mas o Murzakanov é um cara que evita bem o dano e capitaliza com um golpe muito duro. Sim, mas se você ficar no ritmo dele e não tentar drenar a energia dele, que é algo que seria um caminho, você deixar ele parado na dele, na distância dele, só encaixando aqueles golpes quase que singulares de esquerda e potentes, você tá deixando ele confortável. Então, o Borrachinha vai precisar, mais uma vez, como eu sempre falo, ser o Borrachinha. Ele não pode lutar dosado, controlado, como ele já tentou e já perdeu luta fazendo isso. Não é o estilo dele. Então, ele vai ter que usar essa agilidade que ele melhorou recentemente, essa precisão, esse entra e sai, pra ficar com volume de jogo. Então, entra, sai, bate, entra, sai, bate, entra. Então, vai tomar contragolpe eventualmente? Provavelmente, porque a defesa dele não é eficiente, mas é a chance que ele tem de tentar, aos poucos, ir drenando o Murzakanov e cansando, porque o Murzakanov é um cara pesadão, é um cara que joga golpe com vontade. Você vê que ele nocauteia muito, porque ele joga golpe muito forte. O Borrachinha joga golpe forte, mas ele tem mais resistência para ficar jogando esses golpes pesados. O Murzakanov, não. O Murzakanov, ele acaba carregando muito e às vezes a gente percebe uma queda no rendimento. Então, eu acho que o Borrachinha vai ter que colocar volume de jogo com velocidade para cansar, para deixar o Murzakanov perdido ali, com muita pressão, enfim, um estilo mais chato, né? O Borrachinha com aquele tamanho, agora ainda no meio pesado, colocando pressão, tá? Se cadenciar, eu acho que o Murzakanov deve nadar de braçada ali, vai só contragolpeando, botando os golpes pesados de esquerda, e aí vai ser muito complicado. Então eu acho que o Borrachinha precisa ser Borrachinha, tá, pra ganhar. E aí, por mais que possa parecer, pô, mas você vai jogar ele pra cima de um canhoto contragolpeador, mas se ele não fizer isso, e ele ficar só na distância, não usar volume, não usar agressividade, aí você matou o jogo dele é esse, tá? Por mais que no papel possam existir estratégias melhores, pro cara que é o Borrachinha, o que ele tem de material, não dá pra ele querer ficar fazendo outro jogo, tá? Ele vai ter que usar o forte dele, vai ter que tentar fisicamente se impor contra o Murzakanov, não só necessariamente de força, mas é o que eu tô falando, de desgaste, de não sair da cara dele, de botar volume, né? Inclusive de variar, não trocar sua mão, bota chute ali pra machucar o Murzakanov, enfim, é uma luta difícil, mas eu acho que dá sim pra vencer. Inclusive, até pra respaldar isso que eu tô falando de resistência de luta, de gás, o Murzakanov tem um tempo médio de luta menor, porque ele justamente nocauteia, então ele luta por volta de 7 minutos e 50, o Borrachinha 12 minutos e 46, então, como eu falei, tá mais habituado. No geral, o Murzakanov resolve mais rápido, né, realmente acha os golpes ali mais precisos e nocauteia. O Borrachinha acaba fazendo um pouco mais de tempo de luta, lutas um pouco mais longas e acaba desgastando o adversário no dano acumulativo, né, como eu já falei várias vezes, ele dificilmente nocauteia num golpe só, ele vai ali aos poucos drenando a sua energia e te machucando e às vezes chega no nocaute por conta disso, tá? Então eu acho que se a luta for curta, provavelmente o resultado é o Murzakanov
vencendo ali, mas eu não acho, né, que o Borrachinha nocauteia logo de começo nem nada. Agora, se a luta realmente durar, virar guerra, né, e os dois começarem a se desgastar, eu acho que tem mais chance para o Borrachinha do que para o Murzakanov. Então, o meu palpite final, a gente pulou um pouco de grappling aqui, porque os dois têm pouquíssimas quedas e os dois têm boa defesa de queda, então pode ter ali queda de vez em quando, pode acontecer, mas é muito difícil, porque o contraste do nível da defesa de queda deles para a qualidade deles derrubando ali e a frequência que eles usam meio que impossibilita ter muito grappling ali. Então pode acontecer, mas eu não vou nem considerar muito aqui, porque eu acho que deve acabar se equilibrando, tá? Então, só resumindo, eu acho que, de novo, se a luta for curta, mais pro Murzakanov, se durar mais, eu acho que vai mais pro Borrachinha. E, de novo, o que me faz achar o Borrachinha uma boa opção, que eu vou escolher pra botar grana, mesmo não sendo meu palpite, eu achando que o Murzakanov vence, é botar a Borrachinha e talvez ali até mesmo uma vitória na decisão. Porque na decisão, eu não tenho tanta fé assim que o Murzakanov consegue vencer 2 rounds claros. Eu acho que talvez o volume de golpes e a busca pela luta do Borrachinha possa convencer os juízes, tá? Então, é isso. Eu acho que se acabar por nocaute é o Murzakanov, acho difícil o Borrachinha nocautear, porém, se for pra decisão, aí eu acho que é mais provável o Borrachinha do que o próprio Murzakanov. Então, acho que deu pra entender mais ou menos a minha opinião no geral quanto a método, quanto a palpite, de novo, acho que o Murzakanov realmente tem mais chance, é favorito, mas eu acho o Borrachinha um valor, né, interessante aí, ainda mais considerando também método de decisão, porque, de novo, eu acho que ele tem chance sim de afogar o Murzakanov nessa constante pressão aí. Mas enfim, é a minha opinião, comenta aqui embaixo, você concorda comigo? Você vê sentido? Você acha que eu tô falando besteira? Enfim, comenta aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!